Senhor Mário, boa noite, prazer em vê-los. Uma coisa, o senhor disse que o Trump já perdeu e que dificilmente isso pode ser revertido. Aqui estão chegando notícias, pelo menos na imprensa que a gente assiste, né, que tem muitas notícias de fraudes relevantes e a possibilidade de isso já está na justiça americana e que são reais, né? Estão divulgando coisas extremamente reais. O que está me chamando a atenção que isso possa ser verdade é a pressa da falta do ritual do pessoal do Biden, né, principalmente o pessoal todo da esquerda, em apressar, em divulgar aquele presidente, e principalmente os países que estão já aceitando ele como presidente. Tem alguma relevância que realmente é muito difícil ele reverter essa situação? Porque aqui eu estou vendo que não, parece que não, estou até com uma imagem que não é tão difícil. Não, é uma pergunta, enfim, é um comentário muito apropriado que o senhor faz. Inclusive, tem uma notícia de há pouco tempo atrás, que é um desenvolvimento importante nessa matéria. Sim, então, o senador Mitch McConnell, que é a pessoa que controla o Senado, o líder da maioria no Senado é quem controla o Senado, absolutamente. E ele fez um discurso agora há pouco no Senado, aqui em Washington, dizendo que ele apoia inteiramente as medidas judiciais que estão sendo tomadas pelo presidente Trump. Então, isso quebra um pouco, porque havia muito rumor de que as cúpulas republicanas estavam tentando convencer o presidente Trump a aceitar o resultado, porque vai ser contraproducente ele continuar nisso, etc, etc. Mas o fato do senador McConnell tomar uma posição firme na matéria é um sinal muito importante de que o Partido Republicano está apoiando o presidente Trump nessa matéria. Portanto, a possibilidade, não há a menor dúvida que existe, de conseguir. Não vai ser fácil, mas existe. Eu, pessoalmente, acho que ele não vai conseguir reverter, porque, enfim, conhecendo o estado de espírito da população americana, eu tenho a impressão que, infelizmente, há muito exagero na matéria da fraude. Como eu disse há pouco, há possibilidade de fraude institucional nas eleições por causa do sistema furado, do sistema eleitoral furado americano. Mas que eles consigam provar, em termos de convencer aos tribunais, etc., eu pessoalmente acho difícil, mas não é impossível. Agora, eu repito a hipótese que eu levantei há pouco. Se derem a vitória para o Trump, depois dessa onda toda que, como o doutor Renato diz muito bem, espanta a rapidez com que eles querem oficializar a vitória do Biden. Então, tudo que é chefe de governo, chefe de Estado na Europa, já felicitou Biden, etc, etc. O presidente Bush, republicano, felicitou Biden. Há uma pressa em passar por cima, como o doutor Renato disse muito bem, de certos costumes, etc., que regem nessa matéria. Portanto, se
como essas coisas têm muito de... Enfim, eu não adiro inteiramente a teorias conspiracionais, mas digo como os espanhóis: eu não creio em bruxas, pero que las hay, las hay. Eu não acredito em bruxas, mas elas existem, não é? Portanto, esses tribunais são em boa medida controlados, etc., etc. Se houver uma vitória do Trump agora, pode provocar um reboliço, uma instabilidade nacional aqui que chegando ao extremo pode levar a uma guerra civil. Aliás, é notável que o Trump hoje deu um pontapé no ministro da Defesa. É curioso. E o ministro da Defesa, que controla, obviamente, o Pentágono e as forças militares, quando houve um ataque à Casa Branca, alguns meses atrás, no auge da agitação do Black Lives Matter, o ministro da Defesa se negou, o Trump mandou ele fornecer tropas para defender a Casa Branca, ele se negou. E o Trump, mais ou menos, deixou claro que os dias dele estavam contados. Hoje, o Trump deu um pontapé nele e ele saiu. Então, há um ministro da Defesa interino agora. Eu me pergunto se isso também não tem que ver com a perspectiva das agitações. Porque o Trump quer uma pessoa que obedeça às normas dele de mandar as tropas. Agora, uma pergunta também é se as tropas obedecerão, porque isso tudo é muito contrário às tradições legalistas americanas, civilistas, etc., etc. E, enfim, isso tudo resta esperar para ver o que acontece com tudo isso. Mas os sinais não são bons. Quem mais teria alguma pergunta a fazer? Primeiro eu queria Boa noite. Queria parabenizar aí a excelente explanação que o senhor fez. Foi um quadro importantíssimo, né? Que eu, em suma, não tinha a ideia de quão precária. Eu tinha o sentimento de uma certa precariedade com relação à questão do voto aí, mas não podia imaginar que fosse algo tão precário com relação a essa questão aí da carteira de motorista, a falta de título de eleitor, etc., né? A falta de identidade, um pouco a antítese da situação brasileira, porque há um rigor muito grande com relação a isso, né? Muito grande. Claro. Agora, eu queria, assim, numa linha de uma reflexão, de tentar entender a questão da fraude e da possível dimensão da fraude. A impressão que me dá, e isso é que o senhor já referiu, que o voto pelo correio, e sem esses cuidados que já não existem na base com relação à questão do título de eleitor, e vamos dizer assim, no tracking, né, no follow-up, na sequência do voto de correio, me parece que a dimensão da fraude pode ser, assim, extraordinária, eu diria assim. Porque um dos problemas que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com relação à questão do voto eletrônico, é a manipulação possível dos votos via programa de computador, que chegou a ocorrer já algumas vezes, né? Foram detectadas questões, etc. Na eleição de 2016, Trump e Hillary, não sei, com facilidade eu tive acesso a um link norte-americano, não sei exatamente qual era, em que eu tinha disponível para mim um mapa dos Estados Unidos, com todos os estados e com todos os condados assinalados, e com a votação passo a passo de cada estado
de cada condado, minuto a minuto. Então, condado a condado, minuto a minuto, estado a estado, havia modificações de cada condado, os votos que estavam entrando, etc., e a totalização desses votos. Isso, agora, desapareceu. Na tentativa de acompanhar a eleição agora de 2020, só apareciam os dados da Associated Press. Mais nada. E com dados minúsculos em relação a cada estado. Na noite do dia, na madrugada do dia 3 para o dia 4, o dia 1h30, 2 horas, o meu filho veio falar comigo, meu filho que, vamos dizer assim, tem muita facilidade para matemática, tem uma certa aprovação até internacional em questões de matemática, veio me dizer, olha, pai, do jeito que a coisa está, parece, não é impossível, mas é muito difícil que o Trump venha a perder. Porque ele está passando o Biden em diversos estados chaves, e está aumentando a margem. De repente, 2, 3 horas da madrugada, o quadro se congelou. Passou a não ter mais notícia de nada. E quando algumas horas voltou, não em um estado, mas em quase todos os estados chaves, isso passou a se alterar para o Biden ultrapassar o Trump. Teria sido só os votos do correio? Teriam sido votos do correio adicionados a outros votos, e aí votos fraudulentos, né? E, se não me engano, no estado de Wyoming, há 3 milhões e 70 mil eleitores inscritos, havia 3 milhões quase 3 milhões e 300 mil votos, somando os dois principais candidatos. Os seus comentários são muito apropriados e realmente numa primeira análise a coisa parece muito esquisita. Eles tentam explicar com a questão de que os votos por correio, quase todos os votos do Biden foram pelo correio, que chegaram depois da contagem dos votos das pessoas que tiveram votação presencial, digamos, para usar uma expressão moderna. E não há dúvida, mas isso só, como o senhor mais ou menos indicou, isso só não explica muita coisa que está acontecendo. Por exemplo, parece que há 27 estados que usam um sistema de computação que pertence a uma pessoa muito ligada ao George Soros. Então, isso, o senhor pode imaginar como isso deu margem a todo o gênero de teoria conspiratória, etc. E, então, digamos, o positivo é que é impossível saber se houve fraude, qual a extensão da fraude e tal. Eu diria que nós podemos ter uma certeza moral de que houve fraude. Agora, a extensão dessa fraude é difícil saber e pode ser que os tribunais concedam a recontagem. Aliás, não precisa ser uma recontagem por causa do sistema do colégio eleitoral aqui, não precisa ser uma recontagem no país inteiro. Se fizerem recontagem em 5 estados, 5, 6, 7 no máximo, resolve o problema. Porque na maior parte dos estados não há dúvida. Uns foram para o Trump, outros foram para o Biden, e ficaram aqueles estados em que a contagem... Os 12 estados, mais ou menos. Né? Na realidade, menos, porque Michigan, Wisconsin,
Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, depois a Carolina do Norte, a Geórgia, o Arizona e Nevada. É isso. Novo México não foi... Não, Novo México, não houve dúvida. O Biden é um estado democrático, o Biden ganhou, etc. São só esses estados, e estados que o Trump tinha vencido em 16, aliás, surpreendentemente, porque ele venceu em Michigan, Wisconsin, que eram estados que muitas vezes iam para os democratas, venceu na Pensilvânia, que também era um estado que ia para os democratas, e foram, sobretudo, esses 3 estados que deram a vitória para o Trump em 2016. Desta vez, eles deram um jeito de mudar, mas é uma coisa escandalosa, porque, por exemplo, na Pensilvânia, o Trump chegou a estar 700 mil votos na frente do Biden, 700 mil votos na frente, no segundo dia. E pouco a pouco, como gotas d'água que vão pingando, iam pouco a pouco transformando o resultado. Em determinado momento, o Biden vence na Pensilvânia. Então, realmente, é preciso dizer o seguinte: se foi honesto tudo isso, eles fizeram uma força danada para que não parecesse honesto, né? E não há a menor dúvida. E, portanto, nós podemos concluir que provavelmente não foi honesto. Agora, como é que eles vão descalçar essa bota, é difícil a gente saber. Só mais uma informação. Eu recebi uma notícia, não sei se procede, que em determinado condado de Michigan, não guardei o nome aqui, em que teria havido uma vitória do Biden por 60 a 40, algo assim do gênero, houve uma recontagem, 60 a 40, aplicando o programa de computador. Aí houve a recontagem manual, segundo a notícia que chegou aqui, eu até passei isso para o Diogo. E ao se fazer isso, deu 57 para o... Inverteu, 57 para o Trump e 40 e tanto lá para o Biden. E, junto com a notícia, vem a informação de que o mesmo sistema de computador utilizado nesse condado de Michigan, em que houve essa reviravolta, foi utilizado para o estado inteiro de Michigan e mais para 16 outros estados norte-americanos. O Diogo me mandou essa notícia e eu comentei há pouco. Aliás, o número que eu usei foi 27 estados. Essa notícia fala em 16 estados, mas é o tal sistema do amigo do George Soros, e que esses estados usam. Isso tudo é muito esquisito. O número de casos de coisas esquisitas, por exemplo, 3 mil votos para o Biden, não, para o Trump, daqui a pouco os exatos 3 mil e não sei quantos votos, o exato número, eles tiram do Trump e passam para o Biden. Há inúmeros casos assim, há coisas, é uma coisa atrás da outra. Agora, isso tem explicação? Não pareceria, não é? Mas, enfim, vamos... O problema também é que vários desses estados que nós mencionamos, que estão em foco, têm governos republicanos. E os governos republicanos estão garantindo que não houve fraude nesses estados. Por exemplo, na Geórgia, a Carolina do Norte tem um governo dos democratas, mas
Mas a Geórgia, por exemplo, tem um governo republicano. E há vários outros que as autoridades afirmam que não houve fraude. Então, é muito complicado o assunto. É preciso não simplificar também, porque, por exemplo, uma notícia que eu recebi do Brasil, que parece que circulou muito aí, é que o Trump tinha mandado fazer umas cédulas que tinham uma marca d'água e que apareceram cédulas feitas na China sem a marca d'água. Acontece que isso é prêmio Nobel de fake news, porque, como eu disse, as eleições aqui são controladas pelos estados. São os estados que fazem as cédulas, cada estado tem cédula diferente, não tem marca d'água nas cédulas, portanto, é uma típica notícia fake news. E coisas assim, infelizmente, os nossos bons conservadores americanos, como muitos conservadores brasileiros também, a fake news não é monopólio da esquerda. A gente compreende que por bom espírito, por boa vontade, por tudo que se quiser, a direita participa um pouco desse espírito de fake news e de teorias conspiratórias. E, enfim, isso também não ajuda. Tudo somado e subtraído, levando tudo isso em conta, eu continuo achando que houve fraude, mas continuo achando que vai ser muito difícil reverter o resultado. Doutor Mário. Sim, senhor. Prazer em vê-lo. Tudo bem. Prazer em vê-lo. Por tudo quanto o senhor expôs, a gente, evidentemente, mostra um país super polarizado, super dividido, e, pelo jeito, na Câmara também, no Congresso também, a divisão é muito taco a taco, né? Então, não sei se é verdade isso que eu estou dizendo, primeiramente, né, da questão do Congresso, mas pelas últimas notícias que eu vi, o Biden não vai conseguir, digamos, com esse Congresso, fazer uma política super esquerdista. Ele vai ter que fazer uma coisa meio centro-esquerda. Essa afirmação é verdadeira? Para depois eu fazer a segunda. Exatamente, e eu disse há pouco isso, que isso era uma das surpresas, porque eles esperavam que o Biden tivesse uma maioria enorme, etc., e que aumentasse, isso eu não comentei, que aumentasse o número de deputados na Câmara e que revertesse o Senado. Ora, ele não teve maioria nos votos presidenciais, ele não conseguiu reverter o Senado e os democratas perderam pelo menos 10 cadeiras na Câmara, o que aqui há muito pouca mudança de eleição para eleição, e perder 10 cadeiras é bastante. E, portanto, isso diminui o poder dos democratas no Congresso. O que o senhor disse sobre a polarização no Congresso é inteiramente verdadeiro e continua. A presidenta da Câmara é das mais radicais antitrumpistas e ela controla toda a esquerda controla a esquerda no Congresso. A impressão o senhor disse que tinha outra, outra pergunta. A impressão que dá, por vários comentários que são feitos, etc., é que, na realidade, não é uma polarização partido republicano, partido democrata, mas praticamente nasceu um movimento trumpista, digamos assim, né? Isso é verdade também ou não? E esse é um problema super complicado, que nós aqui na TFM americana estamos começando a
a tratar desse problema, que qual é o futuro dessa reação conservadora. É um problema muito complicado, porque muita gente diz que é trumpismo. Aqui eu estou olhando para um artigo publicado no New York Times no dia 8, enfim, ontem. Existe trumpismo depois do Trump, e é uma análise muito bem feita, aliás, por um católico, que é um dos... o New York Times tem alguns escritores que não são de esquerda, que para tapear um pouco, né? São os que apresentam uma visão um pouquinho diferente, para o New York Times poder dizer que é equilibrado. E esse é o Ross Douthat. É um católico supostamente conservador, mas no fundo é uma pessoa de centro-direita, e ele então analisa o trumpismo e toda a questão do populismo nacionalista. Ora, aqui nós entramos em problemas um pouco mais complicados de explicar. Quando em 1981, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, 1981, logo depois da eleição do Reagan, o Dr. Plínio resolveu abrir o bureau em Washington e me mandou para cá. Eu estou aqui, vai fazer 40 anos. Então nós encontramos o que se chamava na época Nova Direita, que, aliás, no Brasil se faz muita confusão com relação à Nova Direita, neoconservador e tal. É preciso esquecer um pouco as classificações brasileiras, mas existia a Nova Direita, que, no fundo, era igualzinha à velha direita americana, mas com mais garra, com mais vontade de vencer, com mais espírito de luta e tal. E, curiosamente, foi uma previsão profética de Dr. Plínio, porque ele entendeu que valia a pena nós trabalharmos com eles. E, realmente, dito e feito, foi uma coisa rapidíssima. Eu cheguei aqui em março, e já em agosto eu estava levando uma pessoa da Casa Branca, Morton Blackwell, assessor do presidente Reagan, levei para São Paulo para conhecer o Dr. Plínio. E, ao longo dos anos, levei vários outros desses líderes da Nova Direita e, apesar das divergências doutrinárias e tal, eles simpatizaram muito com o Dr. Plínio e com a TFP. Agora, qual era a posição deles? Eles tinham uma posição para os que mexem nisso, isso é propriamente negócio, um negócio mais para especialista, mas, enfim, eles tinham uma posição burkeana. Quem era o Burke? Burke era uma pessoa que nasceu na Irlanda, mas era parlamentar na Inglaterra, enfim, no Reino Unido, na época da Revolução Francesa. Escreveu um livro sobre a Revolução Francesa, que é um livro muito bem feito, etc, etc. Agora, ele foi o primeiro burkeano, digamos. Então, a posição dele, para simplificar muitos conceitos, era uma posição girondina. Os girondinos eram os moderados na Revolução Francesa e foram derrotados pelos jacobinos. Depois houve várias reviravoltas, acabou com Napoleão, etc. Em todo caso, as ideias da Revolução Francesa triunfaram inteiramente. A Revolução avançou com as ideias da Revolução Francesa, apesar dessas divisões internas. Ora, o conservadorismo americano sempre foi, como é um conservadorismo que veio da Inglaterra, sempre foi burkeano, ou seja, um tanto moderado e evolucionista.
e, portanto, girondino, no sentido de ser revolucionário moderado. Desculpem a complicação toda, mas e esse pessoal da nova direita, o Reagan e tal, era desse gênero. Eles tinham um lado libertário também, de Estado pequeno, não gastar dinheiro do público, não cobrar impostos, etc, 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 mas tinha também o lado pró-família, anti-aborto, etc, com o qual nós, obviamente, simpatizávamos muito. Ora, ao longo dos anos, isso foi mudando e quando houve a eleição de 2012, em que o Obama derrotou enfim, como é o nome dele, é um senador mormon, aliás, mas foi o candidato republicano, daqui a pouco eu me lembro do nome dele, era o candidato republicano derrotado em 2012. Nesse momento, todo mundo disse, o Partido Republicano acabou e precisa mudar, agora como mudança populacional, com todos os imigrantes que votam pelos democratas e tal, o Partido Republicano vai acabar. Bom, acontece que, de repente, houve uma reviravolta, o pessoal, a classe média, com título universitário e tal, que era a base do Partido Republicano, ficou cada vez mais esquerdista, que, aliás, é o que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira previu. Ele chamava esse pessoal os sapos. Todos os subúrbios aqui eram habitados por esses sapos que votavam republicano, mas foram ficando cada vez mais esquerdistas. E o operariado foi ficando cada vez mais conservador. Então, o Partido Republicano trumpista é um partido do operariado. E é muito fácil ver na boca de urna e tal, o pessoal com título universitário votou pelo Biden, o pessoal os brancos sem título universitário votaram pelo Trump, e as minorias estão começando a votar cada vez mais nos republicanos. Então, é uma reviravolta muito curiosa que tem os seus problemas. Por quê? A queda da União Soviética, etc, etc, etc. E, no entanto, com a queda do comunismo e o suposto desaparecimento do programa comunista, o pessoal americano foi ficando isolacionista, à direita. E nós, por definição, a TFP, por definição, sobretudo o Bureau de Washington, por definição, é anti-isolacionista. Porque, apesar da União Soviética não existir mais, existe um perigo muito maior que é a China, e um perigo ainda maior que é o Islã, etc, etc. Se os Estados Unidos se desvincularem do mundo, como a direita agora promove, isso é uma tristeza, mas é a direita que agora luta por esse princípio. Se os Estados Unidos se desvincularem do mundo, o mundo vai à breca. O resto de civilização cristã vai levar à breca. E, portanto, nós temos que impedir isso. Então, agora, a nossa missão aqui é tentar fazer com que esses populistas nacionalistas que apoiam Trump, que são, em certo sentido, agora a maioria do Partido Republicano, que eles compreendam que o isolacionismo não é a solução. Então, essa é uma consequência dessa virada. Outra consequência é, em matéria de economia, eles já não são favoráveis a impostos baixos, nem a que o governo não gaste dinheiro. Eles agora, o próprio Trump, é bem diferente nessa matéria, mas as bases deles são ainda mais. Querem, no fundo, que o Estado subvencione muita coisa. A direita agora é favorável a receber subvenção do Estado.
Então, os senhores veem que são problemas muito complicados e nós temos que nadar nessas águas turvas e não é fácil.